Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 16 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Veria Deus. O texto que serve como base para o nosso estudo, Jó capítulo 19, versos 25, 26, 27, 28 e 29, que diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, eu, em minha carne, veria Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Quando nós olhamos para a história de Jó, sem sombra de dúvida, essa é uma história que traz muita coisa complexa, muitos temas realmente complicados de se compreender, a não ser a luz do grande conflito entre as forças do bem e do mal. Uma grande luta estava acontecendo por entre os bastidores, e no meio dessa luta, Jó acabou sofrendo tremendamente. Num primeiro momento, ele perde os filhos, ele perde alguns servos, ele perde todos os seus bens, ele perde a própria saúde, e como se isso fosse pouco, ele recebe a visita ainda de alguns amigos que começam a mencionar: Jó, conta pra gente qual é o problema. Você deve ter algum pecado escondido, você não estaria sofrendo se não fosse por conta disso. E começam a criticar Jó. Em nenhum momento Jó pergunta a Deus por que ele está sofrendo. A grande pergunta que Jó vai fazer é: por que você não me deixa morrer, Deus? Eu estou pronto para poder morrer. Não tenho medo da morte. A própria esposa de Jó vai dizer para ele: amaldiçoa Deus e morre. E ele vai dizer para ela: você fala como uma louca. Recebemos o bem da parte de Deus, como não receberíamos também o mal? E no meio dessa situação toda, esse conflito todo acontecendo, Jó o tempo inteiro vai perguntar a Deus: por que você não me deixa morrer? Estou preparado para isso. Você pode reparar que no livro todo, cada vez que Jó vai questionar a Deus, ele questiona por que Deus não dá a ele o descanso. Ele estava cansado de poder viver já no meio de uma situação como aquela, tanta tragédia. Mas o mais interessante é que quando ele vai falar sobre esperança, ele está dizendo que ele quer descansar no sono da morte, porque está pesado para ele o fardo que ele está carregando aqui nessa terra. Mas ele não vai dizer assim: eu quero morrer porque se eu descansar, eu vou estar no paraíso com Deus. Não. Ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu não tenho medo da morte, porque sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que o meu Deus está vivo. E ele me levantará da terra. Eu o verei com os meus próprios olhos. Na minha pele eu sentirei o Senhor Deus. Ele está falando aqui da ressurreição dos mortos. E isso aqui é muito interessante, por quê? Porque Jó é contemporâneo de Abraão, apesar dele não ser da mesma família de Abraão. Jó não era israelita. Jó vivia nas regiões da Arábia, mas era um homem temente a Deus. Agora você repara que, de um lado, longe, está o Abraão, como nós vimos na lição de ontem, acreditando na ressurreição dos mortos. Em outro lugar, em outra parte do mundo, está vivendo um cara chamado Jó, que acredita também em Deus e também crê na ressurreição dos mortos. Você pode perceber que a esperança desses dois homens não está alicerçada no paraíso que eles terão a oportunidade de experimentar logo depois da morte. É claro que existem outros textos nos quais nós percebemos que esses dois homens, tanto Abraão quanto o próprio Jó, eles esperavam pela cidade cujo fabricante, cujo idealizador foi o próprio Deus, cujo fundador foi o próprio Deus e edificador foi o próprio Deus. Mas ambos acreditavam na ressurreição dos mortos, para que eles pudessem viver uma experiência sem dor, sem sofrimento e sem morte. Eles esperavam pela ressurreição. E isso trazia para eles alívio nos momentos de dor, de dificuldade, mesmo nos momentos em que eles sentiram a proximidade da morte. É interessante que quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que muitas pessoas passaram por experiências difíceis. Muitas pessoas passaram por experiências complexas, experiências nas quais eles perceberam a proximidade da morte.
Mas eles não temeram, por uma razão. Porque eles sabiam que mesmo que a morte ceifasse a sua existência, eles teriam a oportunidade de ser resgatados da morte por aquele que é o Senhor da vida. E isso deu a eles a força necessária para enfrentarem todas as dificuldades em todos os momentos da vida. Eu queria orar pedindo a Deus para que Ele nos enchesse dessa mesma esperança. Você quer se unir a mim? Obrigado, Senhor, porque apesar de vermos no mundo onde existe dor, sofrimento, morte, não precisamos temer absolutamente nada, porque o Senhor está conosco. Mantém-nos firmes nessa esperança como o Senhor fez com Jó. Mas é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?